Olá, bem-vindos ao podcast A Menina Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre generocídio e a escravidão feminina, tópico do capítulo 1, na seção O que está acontecendo aqui, páginas 9 a 28. Eu sou Maria Lígia Conte e minha convidada especial hoje é a Camila. Bem-vinda, Camila. Gostaria que você se apresentasse, por favor. Obrigada. Meu nome é Camila Santos de Jesus, eu sou natural de Salvador, Bahia. Atualmente resido no município de Riachão do Jacuípe, na Bahia também. Eu sou professora, sou psicopedagoga e, além de atuar dentro das instituições de educação básica e superior, eu também participo de palestras, de rodas de conversa, sempre nesse intuito de questionar o patriarcado e as suas consequências, para diferentes grupos sociais, porque a gente não pode pensar no patriarcado, apenas como um algoz das mulheres, porque todos nós vivemos em sociedade e todos nós sofremos as consequências disso. Muito obrigada. Essa parte que a gente vai falar hoje, essa sessão que está acontecendo aqui, a Emily, que é a autora, coautora do livro, junto com o Dominic, ela abre essa sessão falando de uma visita que ela fez a um museu nos Estados Unidos, que é um museu que é um museu da história da escravidão africana. E ela diz que inclusive, ela usa essa expressão dos óculos cor-de-rosa, com as lentes cor-de-rosa, que ela cresceu com esses óculos, vendo o mundo lindo. E quando ela vai para e ela é do Sul, onde a escravidão foi bem mais severa nos Estados Unidos. E ela vai para esse museu e ela tem um choque gigante de ver coisas que ela não tinha imaginado que existiram no século XVIII nos Estados Unidos. E ela fala da escola, da nossa educação, que isso acontece aqui no Brasil também. A nossa educação, quando a gente fala da escravidão, quando a gente vai estudar história, é muito superficial, a gente não vai fundo saber o que que aconteceu. Mas todo esse livro, todo esse trabalho é sobre a mulher, é um livro voltado para o gênero feminino. E daí ela abre essa sessão falando da escravidão dos africanos nos Estados Unidos. Qual a relação que você percebeu isso nesse texto? Primeiramente, eu achei bem interessante esse relato da Emily, principalmente porque ela traz um relatório, né, que é sobre o ensino da história da escravidão americana. E fala, esse relatório, ele denuncia o fracasso generalizado do ensino ao se tratar das questões raciais que estruturaram a sociedade americana e como isso torna as pessoas de baixa escolaridade mais vulneráveis ainda, mostrando que não é um acidente. Não é à toa que tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil a gente tem essa desinformação a respeito do que foi a escravidão e quais as consequências, desse sistema até hoje. E quando a gente fala, dessa questão do recorte, você traz bem, né, que é um livro que fala sobre a condição do gênero feminino, no passado e no presente, com perspectivas para o futuro melhores, né? A gente espera, é por isso que estamos aqui. Mas existe um recorte racial e de gênero muito forte, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui. As mulheres negras, as meninas negras, elas estão mais vulneráveis do que as mulheres brancas. E as mulheres, em geral, estão mais vulneráveis do que os homens, principalmente no que tange à liberdade, esse conceito tão bonito, essa palavra tão doce, né, Lígia? É, Liberdade. quando a Quem é gente que não quer ser livre, tem que não né? quer ser livre. Quando a gente fala em escravidão, hoje a gente tem visto, por exemplo, aqui no Brasil, notícias de que a polícia encontrou um lugar onde existem geralmente estrangeiros, não só estrangeiros, mas estrangeiros, são venezuelanos, haitianos, em algum lugar sob condição que eles colocam análoga à escravidão. E aqui a própria Emily, ela fala que as meninas hoje representam 71%, o que são mais de 40 milhões de pessoas que vivem na escravidão. Que escravidão é essa nos dias de hoje? O que é escravidão feminina hoje? Como que você percebe no livro e da sua própria experiência, sua própria vivência? O que é escravidão feminina?
Bom, eu acho que a gente tem que ir primeiro no cerne da questão. Então, a escravidão é a ausência de liberdade. E se a liberdade é um direito humano, isso, a escravidão, ela viola um direito humano fundamental, que é a liberdade. É, Essa questão, ela é muito. Existe uma parte que é objetiva e subjetiva. Nós podemos falar de uma parte subjetiva, essa questão da sobrecarga do trabalho doméstico, que a gente poderia pensar, fazer uma analogia à escravidão, já que muitas mulheres elas não têm tempo para nada, a não ser cuidar da casa, cuidar dos filhos, e se elas trabalharem fora de casa, elas trabalham fora de casa. Eu estava vendo uma pesquisa que saiu essa semana de que as mulheres que são mães, são casadas, né? Ou seja, mesmo aquelas que têm um parceiro para poder dividir a vida, elas têm cerca de 14 minutos no dia de 24 horas para si. E o resto do tempo ou é dormindo, ou é trabalhando, ou fazendo essas questões relacionadas ao lar, ou à criação dos filhos. Então a gente pensa, poxa, isso não poderia ser tratado como uma escravidão? Eu acho que sim, sabe, Lígia? Porque tempo livre é um direito de quem tem liberdade. Bora pensar aí, de grandes escravistas, os gregos antigos. Os gregos antigos, eles tinham aquele modo de vida maravilhoso de acordar, se alongar, fazer um exercício físico, cuidar do corpo, se alimentar e depois estudar, tocar um instrumento, filosofar. Por quê? Porque existiam pessoas que estavam gerindo o resto da vida que eles não queriam fazer. Lavar, lavar roupa, lavar os alimentos, buscar os alimentos. Tinham as mulheres que cuidavam do trabalho doméstico e tinham os escravos que faziam um trabalho pesado para que essa nata de homens, né, privilegiados pudessem ter esse estilo de vida. É, Mas assim, quando eu penso na escravidão, me dá mais angústia pensar realmente nas questões do tráfico humano, nessas pessoas que são capturadas, nessas pessoas que desaparecem, essas pessoas que desde bebês, assim, elas estão destinadas a serem escravas, a casamentos forçados, e a gente sabe que muitas vezes esses casamentos infantis forçados é justamente para suprir essa questão doméstica, é, não só como para realizar essas tarefas, mas também para dar filhos, porque a Emily ela traz no livro, nesse primeiro capítulo que a gente está abordando, que essa questão da mulher poder gerar vidas foi um fator decisivo para que nós nos tornássemos as primeiras escravas da história. é. É bem pesado usar esse tema. Deixa eu só corrigir uma coisa, questão de número, que eu passei números, eu falei de 40 milhões, né? Existem hoje, aproximadamente, aliás, mais de 40 milhões de pessoas vivendo em escravidão hoje. Escravidão, não considerando isso que você está falando da dona de casa, escravidão, A efetivamente, literal. mais de 40 milhões. E desses 40, mais de 40 milhões, 71% são mulheres, que eu confundi os números na hora que falei. Mas quando a gente vai falar de escravidão, a gente tem também a escravidão sexual, né? Que aquelas mulheres que são traficadas para a escravidão sexual. A gente vê muito aqui no Brasil, a gente vê e nos Estados Unidos e países da Europa e países que a gente nem sabe, nem tem informações deles, mas são essas escravas que não é a dona da casa, mas ela tem uma empregada. A gente tem visto recentemente, a gente tem visto pessoas que são encontradas em casas brasileiras, inclusive gente de bastante dinheiro e prestígio, né? Que tem uma Sim! pessoa trabalhando lá há décadas em o que é chamado análogo à escravidão. Talvez seja essa palavra análogo, eu fico pensando, é porque ela não está acorrentada, né? Porque de resto tudo é escravidão, né? É Não é só, eu bem. vou fazer um adendo, Lígia, em relação a essa sua pergunta, porque quando a escravidão ela já foi legalizada, né? Infelizmente, é um sistema baseado não só
digamos assim, aporte teórico, mas legal. Existiam leis que regulamentavam o sistema escravista. Hoje não existe mais no mundo inteiro, não existe mais essa legalização da escravidão. Mas isso não significa que não existam pessoas sendo exploradas como escravas no mundo. E eu acho esse ponto crucial para a gente entender que a liberdade não é algo estático, como a Emily traz aqui nesse capítulo, para a gente começar esse processo de conscientização. Porque nós ocidentais, nós vivemos aqui, né, num país da América Latina, no Brasil, e a gente não enfrenta questões, por exemplo, que mulheres lá na Índia ou No no Oriente Afeganistão, Médio, isso, esses Afeganistão, países do Oriente Médio, e alguns países africanos também, e cria essa ilusão, essa falsa ilusão que nós estamos seguras. Porque a gente tem uma profissão, porque a gente anda com a roupa que quer, que a gente não usa burca, mas assim, não há segurança total para as mulheres. não Aquele há. livro o Conto da Aia, aquela distopia, fala justamente sobre isso para a gente questionar. E a Emily aqui, ela fala sobre isso também, quando ela fala essa coisa de tirar os óculos cor-de-rosa, né? É, E ver a realidade. E esse é o primeiro ponto. Nós precisamos nos conscientizar a respeito da desigualdade de gênero e dessa questão da escravidão do gênero feminino pelo mundo. A gente sair da nossa bolha. Ah, mas eu não conheço nenhuma mulher que foi escravizada. Não é porque a gente não conhece que não existem pessoas é. nessas Mas condições. tem Olha uma. os dados que você trouxe rapidinho. Mais de 40 milhões de pessoas vivem na escravidão e 71% são mulheres. A gente não pode ignorar isso. Não pode ignorar isso, é. Aí ela fala, ela usa a expressão verniz, que é interessante. A minha mãe falava dourar a pílula, que ela vai falar também de pílula dourada, mas ela usa muito o verniz quando ela ainda está falando desse museu que ela visitou, e a gente pega muitas histórias com esse verniz em cima, assim, mas se a gente tirar um pouquinho esse verniz, a gente vê uma podridão por baixo, né? E eu acho que tem muito isso na nossa sociedade aqui, como você falasse, eu não estou vivendo no Afeganistão. Imagina, eu não preciso. Agora elas não podem nem usar a voz, né? Elas não podem falar, as afegãs. Então eu tenho privilégios. Ah, eu não estou vivendo no Congo, não estou sendo estuprada diariamente, minha família não está sendo queimada viva, as mulheres da minha família, então eu tenho privilégios. E dá a impressão de que a gente está bem, que está tudo bem. É aquela história da mulher que sofre um monte de abusos do marido, e aí ela vai dizer, mas pelo menos ele não me bate, né? Então, essas coisas que a gente vai ficando contente com o que tem, porque tem coisa pior no mundo, mas não é esse o caminho, né? Não, e não é acidental isso, assim, esse pensamento, sabe, Lígia? Porque as normas, as crenças, as teorias que foram, assim, forjadas na base da civilização, de maneira geral, e na civilização ocidental também, nós não somos tão diferentes assim. Se a gente olhar com cuidado, existem amarras que prendem as mulheres a essa condição de gênero subalterno, de inferioridade, e que nós precisamos, num primeiro momento, eu acredito, ver isso com mais cuidado, quando a gente começa a observar no dia a dia quais são os privilégios que os homens têm, tá? Porque os direitos humanos estão aí, para todos e todas e Humanos, para os todos. humanos, né? Para Ninguém os precisa humanos. todos. Mas quando a gente vai ver na realidade, ele não é tão acessível assim. É, é, Existe um grupo específico que tenha mais acesso a esses direitos do que outros. E a isso a gente chama de privilégio. é, E os homens têm um privilégio. E não é à toa que existem esses mecanismos sociais presentes em todos os lugares, na família, nas instituições em geral, né? Nas escolas, nas igrejas, em todos os lugares, nas empresas. é, Muitas empresas fortalecem mesmo essa desigualdade de gênero, e por isso a grande dificuldade é a gente combater um inimigo que não tem cara de inimigo, né? é. Eu costumo dizer assim que
o combate ao patriarcado é combater um inimigo íntimo. Porque nós, mulheres, temos outras mulheres que reproduzem essas crenças também, essas Hum, ideias machistas, e nós temos os homens da nossa vida, né? Os nossos avós, os nossos pais, irmãos, tios, é. primos, filhos, netos, e que a gente tá ali vivendo o tempo inteiro. É engraçado que eu passei por uma situação, eu vou falar rapidinho. Eu passei por uma situação recentemente, eu estava em um determinado grupo social, não vou falar muitos detalhes, e eu tenho esse jeito. Eu chego com um sorrisão, eu gosto de conversar, eu gosto de me conectar com as pessoas. E isso foi interpretado como se eu estivesse dando mole para alguns homens que estavam nesse grupo. E eu questionei depois, sabe? Porque vieram falar, ah, porque você também veio desse jeito. Eu falei, pois é o meu jeito. Até então, eu tratei todo mundo igual. Não é? Eu acho que vocês deveriam criticar as pessoas que acharam que eu que estava dando brecha, porque eu só estava conversando. Então, em todo lugar, a todo momento, quando eu posso, eu faço esse enfrentamento, sabe, Lígia? É, Eu acho que a ser uma gente tem mulher que se, a consciente gente tem que hoje. se vigiar, eu acho que a gente tem que se vigiar, se cuidar, mas a gente tem que ser a gente o máximo possível, né? Porque senão, todos nós usamos máscaras, a gente sabe disso, a psicologia estuda isso, que a gente tem uma máscara que é social, a gente tem isso. Mas a máscara, eu penso assim, que ela deve ser conveniente, não conveniente dentro da falsidade, ela deve ser conveniente para você. Se eu estou numa sala de aula, se eu estou aqui com você, se eu estou com os meus filhos no sofá da sala, a gente vai trocando essa máscara, adequando. Mas no momento que eu tenho que pôr uma máscara para ser outra pessoa, para poder ser aceita naquele lugar e não ser mal interpretada, aí a gente fica muito presa, né? Mas isso tá na pauta, sabe? Porque muitas vezes a gente não vê como uma consequência do patriarcado essa não expressão da nossa personalidade. Porque nós somos culpadas até quando nós somos vítimas. É verdade, é verdade. O título dessa sessão que está acontecendo aqui é Generocídio e Escravidão Feminina. Essa palavra generocídio não é muito utilizada, não é nem muito conhecida, porque a gente conhece genocídio, mas não generocídio. Você poderia falar um pouco sobre isso dentro do que está aqui nessa sessão e dentro também, expandir um pouco, por favor? Sim, no livro A Menina Criança, é, a Mary Ann Warren, em 1985, ela cunhou essa expressão de generocídio, fazendo uma alusão ao genocídio, né, que é a morte em massa de pessoas que têm determinadas características, determinado grupo, com a questão do gênero. E como esse sistema, o sistema patriarcal, ele mata sistematicamente mulheres por serem mulheres. E essa é a grande questão, que não é uma questão só de guerra de sexo, sabe? Essa coisa assim que se popularizou, homens versus mulheres. É um sistema que mata. E nós vivemos num país, o Brasil, se eu não me engano, está no quinto lugar nos países que mais matam mulheres por serem mulheres. O feminicídio, né? Outra, outra expressão. Então, quando a gente fala da desigualdade de gênero, quando a gente fala de feminismo, quando a gente fala em olhar o patriarcado e criticá-lo e combatê-lo, a gente está defendendo vidas humanas. E muitas vezes as mulheres, por serem tratadas ao longo da história como propriedade, como objeto, as suas mortes não são vistas como mortes de pessoas. É. Sabe, Lígia? É muito cruel esse pensamento. E não Dentro importa a disso, idade. dentro dessa visão do generocídio, a gente tem também a questão da preferência do filho homem, né? Que eu nunca ouvi falar, não, nunca ouvi falar, não. Nunca estive ao lado de uma pessoa, acho que nunca estive próxima de uma pessoa que tivesse vivido essa situação na própria família, dizer a gente matou a menina porque matou, abortou, a gente deu, a Abandonou. gente descartou.
uma menina porque é menina. O que a gente percebe, o que eu tenho percebido, é a preferência do filho em vários aspectos, assim, de oportunidades. Eu dou tantas oportunidades a mais pelo meu filho. E às vezes oportunidades tão simples quanto o meu filho pode sair à noite, a minha filha para passear, a minha filha não. O meu filho pode sair sozinho, a minha filha não. É, tem a questão da segurança, mas a própria questão da segurança já é um privilégio, né? Então, não, é Sim. mais seguro para o meu filho sair. Por isso eu seguro minha filha em casa, para protegê-la. Mas, na verdade, a sociedade deveria proteger a minha filha, que ela possa também sair à noite. Mas quando a gente fala de genericídio, nessa escolha, preferência por filhos homens, você vê isso, você percebe isso na nossa sociedade ou outra? Eu acho que mudou muito, mas ainda assim é presente. É como se uma família sem um filho homem, ela ficasse, digamos assim, vulnerável ao desaparecimento. Mesmo hoje, essa questão do sobrenome não tem mais essa questão da ordem, né? Primeiro vem o nome da mãe, o último nome, o nome do pai, é o último nome que conta, tá? A gente sabe que hoje na a lei brasileira não tem mais isso, né? E essa questão do nome de casamento não é mais obrigatório as mulheres aderirem, né, ao nome do marido. Ou podem, se quiserem, mas o marido também pode aderir o nome da mulher. Então, a própria lei brasileira já vai trazendo uma flexibilização que eu acho que é fruto dessas discussões. Porém, subjetivamente, eu sinto ainda que a espera de um filho homem, principalmente quando as meninas nascem primeiro, é presente. É como se determinados legados fossem somente para os homens. E coisas assim simples, né? Eu acho que a questão econômica ela é bem, no caso de para receber a herança, né? A casa do pai, a fazenda, essas coisas todas. A pergunta final que eu vou fazer para você é exatamente isso. Todo o trabalho da Emily e o Dominic, eles vão passando ao longo dos capítulos todos, vão falando sobre a história, como que cresce, como que surgiu e como que se desenvolveu e como está vivendo hoje o patriarcado. E hoje a gente está vendo na administração, por exemplo, do governo dos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente também tem os nossos percalços e a gente vê em outros países como é que as coisas estão andando. E a gente tem observado, se você vai falar do grande tecido social, e aí você tem aquela agulha que deveria ir sempre para frente, costurando e fazendo melhor esse tecido, a gente percebe, a Emily usa esse termo, a agulha voltando para trás, porque tem muita conquista que a gente já conseguiu, que as mulheres já conseguiram e que estão perdendo, que é o direito ao aborto, o direito de trabalhar, é uma lista gigante que a gente nem tem tempo para fazer agora, mas só essa questão da agulha. Então a gente pensa no tecido social, todas as conquistas que nós tivemos até agora, e como é que a gente está perdendo isso? Por influência, principalmente de governos e de ordens religiosas. Como é que você está sentindo isso? Lígia, eu acho que essa questão do casamento, porque todas as conquistas feministas, elas giram em torno da emancipação da mulher como um ser humano capaz de se tornar adulto. Porque quando a gente pensa a questão da tutela, né? A menina que é tutelada pela família, pelo patriarca, que é o pai, que vai escolher um marido e vai repassar essa tutela. Ou seja, a mulher, mesmo se desenvolvendo fisicamente, chegando à idade adulta, ela não pode assumir, digamos assim, suas escolhas. Porque ela não é considerada nunca adulta, ela é sempre considerada incapaz. E isso tá no imaginário ali, no inconsciente coletivo, como ela traz essa questão que é o lado sombrio dessa transmissão, né, do legado humano. A gente vai transmitindo para as gerações que vêm o que foi bom, mas a gente também vai arrastando o que é ruim. Então, existe toda uma lei, trazendo o Brasil, né? Porque tem países que nem isso tem, mas o Brasil, nós tem toda uma lei de que aos 18 anos qualquer pessoa se torna adulto.
mas ainda está preso dentro do inconsciente coletivo, dentro do imaginário de muitas famílias, de que aquela mulher, ela não vai poder cuidar de si se ela não conseguir um casamento. Então, essas questões em torno do casamento enquanto instituição, a necessidade da mulher ser escolhida para casar, dela ser mãe e esposa, e isso aprisionar qualquer tipo de manifestação da nossa vida, do nosso ser. É como se tudo o que a gente fizesse fosse girar em torno da maternidade e do lar. É como se você quer fazer mais, mas isso aqui você garanta. É, E mas, aí vem o adoecimento, é, porque não tem tempo para você fazer tanta coisa. Nós já somos explorados, pelo capital de maneira assim perversa. Então, eu acho que esse retrocesso que você traz está muito baseado nessa crise, esses discursos de crise da família, que agora não tem mais filhos, que as mulheres não querem se casar mais. e E a crítica nunca deve chega estar, aos desculpa, deve ter homens. muito também. Agora, essa questão de gêneros, que a gente não vai discutir, não vai discutir aqui, que não tem espaço e não tem tempo para isso, mas essa questão que está surgindo de uma diversidade de gêneros e que destrói a família, né? Agora, de repente, você tem homem com homem, tem mulher com mulher, tem a família, papai, a família Doriana, o papai, a mamãe, um filhinho menino, uma filhinha menina, ela já não se sustenta mais. Eu acho que esse patriarcado se sente ameaçado por isso. Então, eu sinto assim que essa ameaça que o patriarcado sente é que agora está se voltando contra a gente, o patriarcado fortalecendo aquelas coisas primárias. Não, você não tem mais direito, você não tem mais direito, você não tem mais direito. Cancelando tudo que já foi conseguido, para a gente voltar àquele lugar da mãezinha Doriana, né, que espera o paizinho com o chinelinho, né? O drinkzinho dele, a janta pronta, as crianças dão beijinho Linda, para né? dormir, né? As crianças dão beijinho, bencinho a papai e vão dormir. Então, hoje essa família ideal está ameaçada, né? Então, eu acho que e dentro de tudo isso que você falou, essa ameaça talvez esteja provocando essa reação do patriarcado de vamos desfazer porque deu errado, né? Deu ruim. E tirar os Mas, direitos. Lígia, pense no seguinte: no início do capítulo, a Emily traz essa questão do poder reprodutivo das mulheres. E isso foi o início de tudo. Então, se nós estamos questionando através dos avanços do feminismo em geral, essa questão de que a mulher não serve só para ter filhos, a gente já está batendo nas estruturas fundantes do patriarcado. Então, é por isso que vem essa onda reacionária, para nos colocar novamente na posição de mãe, de É, esposas. Não que as mulheres não possam ser mães. Eu acho claro, que a não, maternidade claro. ela é muito maior do que qualquer É, sistema. é, A maternidade ela é muito maior do que tudo. Para mim, eu vejo a maternidade como que é sagrado mesmo. E não é à toa que o patriarcado e a civilização como a gente conhece foram baseados na dominação da natureza e das mulheres. Esse poder que nós temos, porque nós mulheres cis nascemos com útero, nós gestamos a vida dentro do nosso corpo. Assim a natureza nos fez. Então, não é à toa que eles façam com que cada pauta vencida, essa questão da autonomia, da voz, da liberdade, do direito a ser o que a gente quiser, eles voltem para retirar isso de nós. E eu fico muito preocupada porque, assim, eles não. Eles não vêm só volte para casa, volte para o lar. Eles vêm com esses discursos de esposa troféu, muito comum nas redes sociais. Veja a minha vida aqui de esposa troféu. Eles começam a mostrar assim: ah, se você está sobrecarregada, se você não consegue ser mãe, é a culpa das feministas que não gostam de crianças, que não gostam disso, que não gostam é. daquilo. Então, assim, a crítica não chega aonde ela tem que chegar. E eu acho que nesse ponto, respondendo a sua pergunta, é onde a agulha tem que se mover. A agulha tem que parar de apontar para as mulheres o tempo inteiro e ir para os homens.
Porque, assim, A por mais gente, que muitos homens eles se assustem com a violência a qual a mulher está ali sujeita, mas ao mesmo tempo eles têm medo de perder o sim, privilégio de serem homens. Porque no sistema escravista, quem é subalterno é explorado, inclusive sexualmente explorado, que é outro grande medo da masculinidade. Então, a gente precisa apontar essa agulha para os homens. Os homens, eles precisam refazer esse conceito de masculinidade sem a violência. é, Porque eu acredito no masculino não violento. Eu não acho que a essência do masculino seja a violência, seja essa coisa tóxica, seja porque isso também adoece. A gente vê homens muito adoecidos. Então, quando a gente é, começa a ver os dados do número de alcoólatras, o número de suicídio entre os homens é altíssimo. Então, a altíssimo. gente começa a ver que emocionalmente eles também não estão bem. É. A gente vai ter que encerrar por aqui. Que pena que a conversa tá boa. A gente já teve outras conversas antes que duram horas, né? Mas eu É, quero a gente vai ter a oportunidade de conversar outra vez. É, mas por adoraria. hoje, a gente vai voltar. Outras vezes a gente vai conversar bastante. Eu, para encerrar esse nosso papo de hoje, eu queria colocar aqui esse livro, esse material que a gente está se baseando para conversar hoje do livro, é um e-book disponível para quem quiser ter acesso a ele. Então, quando a pessoa pegar o livro, ela vai ter isso tudo que a gente falou e muito mais coisas para conversar, para pensar sobre elas. E trazem também, esse livro é bem bacana, porque ele traz todos os problemas que existem historicamente, apresentando documentado, e traz também algumas, não soluções propriamente, mas ideias de como as coisas estão acontecendo bem, como alguns projetos estão acontecendo positivamente em alguns países diferentes, em diferentes sociedades. Camila, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo papo, sempre super agradável, bem legal. E a gente se vê outra vez num próximo capítulo, tá Eu bom? que agradeço, estou ansiosa esperando. Um beijo, obrigada. Outro. Tchau. Tchau.